Bom, pessoal, então dando sequência aqui às nossas aulas de Arduino, fazer agora algo mais voltado mesmo para o ensino de física, né, como é a proposta aqui. E dessa vez eu vou mostrar para vocês como usar o Arduino para medir tensão elétrica, né, ou seja, fazer com que o Arduino se torne, entre aspas, um voltímetro, né, que mede voltagem, ou tensão elétrica. Para isso, nesse exemplo que eu fiz, gente, eu liguei aqui o meu Arduino em uma pilha dessa comum, né, usando aqui, é claro, o Tinkercad, mas eu fiz isso também no vídeo que eu mostro para vocês na sequência, usando a placa de verdade. E eu liguei aqui no o polo terminal negativo, né, eu liguei no GND, terminal positivo eu liguei na porta analógica 1, né, e eu coloquei um código aqui, né, que é similar àquele que eu fiz em outro exemplo, para fazer uma leitura, né, usando a porta 0, né, daquele valor que estava relacionado com a queda de tensão em um potenciômetro. Tá? Então, do jeito que eu pus aqui, vamos dar uma olhada no código, né, eu coloquei aqui o seguinte, inicialmente eu defini essa variável inteira como sendo, chamei pin_res, né, resistência aqui do pino, e eu defini como sendo a leitura da porta A1. Aqui abaixo eu coloquei a variável em que essa leitura vai ser armazenada, que eu chamei de res, tá? Res igual a zero. Aqui em void setup, como a gente já viu, eu coloquei aqui, eu inicializei a porta serial, né, com esse comando, serial.begin 9600, tá? E dentro aqui do void loop, né, que é onde a gente executa mesmo os nossos comandos, eu coloquei aqui que o res, né, ele é a leitura, né, da porta analógica A1, né, porque eu falei que ele é o analog read do pin res. Né, e pin res eu defini lá na primeira linha como sendo o A1, a porta A1. E eu pedi aqui na segunda linha, né, eu escrevi o comando serial.println res, né, para ele imprimir no monitor serial qual que é o valor aqui que ele está lendo, né, na porta 1. Tá? Então ele lê a porta 1 e imprime a porta 1. Tá? É isso que o código está fazendo. Então quando eu inicio aqui a simulação, ele está me jogando valores aqui, ó, 307 sempre, né? Mas 307 não é a tensão produzida pela pilha, né? Está escrito aqui, as pilhas que você tem na sua casa deve ser a mesma coisa. A tensão produzida aqui é 1,5 volts, né? E está dentro daquela faixa de 0 a 5 volts que o Arduino mede. Mas então como é que a gente faz, né, para que o Arduino dê o valor aqui em volts? Então para isso a gente precisa pensar o seguinte, o Arduino ele mede tensão elétrica de 0 a 5 volts e ele armazena isso em números que vão de 0 a 1023. Então tem 1024 opções de números para ele armazenar. Então essa é a escala dele, né? A escala vai de 0 a 1023. Para que o Arduino ele apresente valores em volts, a gente precisa levar isso em consideração. O que em consideração? A capacidade máxima de medida dele, que é 5 volts, pela escala que vai de 0 a 1023, ou seja, tem 1024 possíveis números para ele mostrar. Então eu preciso que esse valor que ele lê aqui na porta 1 seja multiplicado por 5, já que são 5 volts, e dividido por 1024. Passou uma moto. Então, fazendo isso, a gente vai ter um valor em volts. Mas a gente precisa modificar um pouquinho esse código. Então, para fazer isso, eu vou inserir uma nova variável, mas essa variável não vai ser inteira, vai ser uma variável float, tá? Variável float é um tipo de variável que pode ter números decimais, né? Então, como a tensão é 1,5, então eu quero que os números decimais também sejam contabilizados, tá? Então, vou chamar aqui tensão, essa variável, tá? Será por quê, né? Igual a zero, tá? Esse é um nome, né, somente. Então, seria essa variável float, tá? E eu vou colocar aqui também, na parte do void setup não tem que modificar nada, mas aqui, ó, entre o serial print, né, e o analog read, aqui eu vou dizer que essa tensão vai ser igual, né, a 5 vezes
o res, né, dividido por 1024, tá? E eu tenho que pedir para ele, né, para ele imprimir na tela não mais o res, mas o tensão. Vamos ver se está certo. Ó, se eu fizer assim somente, ele vai me jogar só 1 aqui, né? Eu quero que ele me dê 1,5. Então, para que isso aconteça, eu também preciso colocar essa variável res tá, como float, ela está aqui como int. Então, se eu colocar como float, aí sim ele vai me dar o valor aqui em volts, né? Então, ele está me dando aqui a tensão produzida por essa pilha, tá? Agora, mas eu queria que ele colocasse aqui também, vamos supor, né, a unidade medida aqui em volts. Então, para isso, o que eu posso fazer? Eu posso modificar aqui o meu código, né? E aí eu posso fazer o seguinte, para que ele não pule, né, de linha depois dele colocar a leitura da tensão, eu posso tirar esse ln, tá? E botar um outro comando aqui, serial.print, tá? Para que ele coloque o valor da unidade de medida. Mas aí sim, aqui eu quero que ele mude linha. Então, boto um print ln e como eu quero que ele coloque um valor de V, de volts, se eu colocar somente V aqui, ele vai dar um erro. Veja só. Ó, ele vai falar que, não conheço quem é esse V. Que V é esse? Né? Então, para que? Mas como esse V não é uma variável, e sim ele é uma unidade de medida, né? Então, você pode colocar entre aspas, que ele vai entender que isso aqui é só algo que você está querendo que ele imprima na porta serial. Então, vou iniciar aqui. Vamos ver se funciona. Clicar no monitor serial. E agora sim, ele está dando aqui 1,5 volts sempre. Tá? Eu faço um exemplo com código parecido com esse, usando a placa Arduino mesmo. Tá? Mas vamos modificar aqui, vamos colocar outros elementos aqui para ver se funciona. Tá? Deixa eu apagar essa pilha. Vou colocar, na verdade, aqui uma fonte de tensão que ele deve ter por aqui. Ó, tem uma fonte de tensão aqui, bem pequenininha. É uma fonte de tensão contínua. Vou ligar aqui esse polo negativo no GND. Ele ligou? Não, não ligou. Deixa eu ver como é que está aqui. Está no GND. Vou mudar a cor, preto. Eu vou botar o A0. A gente está usando a porta 1 ali, né? Vou botar aqui em vermelho. Vamos ver se funciona. Vamos iniciar a simulação. Então, ele está dando aqui 5 volts, porque a minha fonte de tensão está dando 5. Se eu jogar abaixo um pouco, 2,4, né, ele também, o Arduino está me dando a mesma medida que a fonte de tensão está falando que está sendo gerada. Se eu passo aqui de, vamos supor, 28 volts, ele não marca mais do que isso. Ele continua me dando o máximo da escala dele, que é 5 volts. Tá certo? O Tinkercad também coloca aqui umas coisinhas engraçadas. Tá? Ele coloca aqui uma... deixa eu mostrar para vocês o que eu estou querendo falar. Uma bateria de batata. Vamos ver se funciona. Daquelas que talvez você tenha feito na escola. Então, negativo. Vou botar aqui no GND. Deixa eu colocar aqui em preto. Vou botar aqui no A1. Está em vermelho. Vamos ver se funciona aqui. Bom, essa pilha de batata está dando aqui em torno de 0,6 volts, tá? Então ele tem essas brincadeirinhas aqui também que você pode utilizar para simular uma situação, né? Ela está gerando essa tensão de 0,67 volts aqui, certo? Bom, então é isso que a gente utiliza para fazer leituras, né, de tensão elétrica em volts, tá? Utilizando a placa Arduino. Lembrando, a gente só faz leituras de corrente contínua dentro dessa escala.
Então a gente vai moldar aqui alguns exemplos para a gente estudar, por exemplo, a lei de Ohm, né? Utilizando a placa Arduino. Tá? Vamos usar a funcionalidade dessa nossa placa. Tá ok? Então é isso. Interrompe